noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Inicialmente, meus irmãos, eu gostaria de agradecer à casa, à direção por esse convite. E agradeço na pessoa da Luísa. Muito obrigado por esse convite, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. E mando um abraço também para todos os trabalhadores da casa. Um abraço fraterno, com muito carinho, para todos vocês, meus irmãos. E peço, humildemente, que os benfeitores da casa, os doces franciscanos, nos amparem, para que possamos ter um estudo de muita paz. Dito isso, vamos ao nosso estudo, meus irmãos e minhas irmãs. Uma luz raiou. O evangelista Mateus, no seu evangelho, diz que aqueles que estavam sentados nas trevas viram uma grande luz. E aqueles que estavam assentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Mateus retoma uma profecia do profeta Isaías, o grande profeta Isaías, aquele que mais compreendeu o Messias, para tentar, no seu evangelho, confirmar que Jesus era o Messias. A doutrina espírita, de uma certa forma, também indica isso, quando na questão 625, os benfeitores espirituais dizem que o modelo e guia da humanidade é Jesus. E o codificador, nos seus comentários, diz que o Cristo foi o Espírito mais perfeito que encarnou na Terra e que a sua doutrina, a doutrina trazida por ele, era a pura expressão da lei de Deus. Então, tudo indica, se ele é o modelo e guia e o Espírito mais puro que encarnou na Terra, Jesus era o Messias. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá algumas explicações adicionais que vêm confirmar isso. Quando ele diz lá na introdução, repetindo, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele aborda os objetivos da obra, ele diz que o Evangelho é o termo, ou melhor, o Evangelho é o roteiro mais confiável para nos levar à conquista da felicidade. E ele ainda vai mais longe. Ele diz que esse Evangelho foi incompreendido, tendo alguns aspectos ininteligíveis, porque faltava aos seus estudiosos a chave que dá acesso, que abre a porta que permite o entendimento de todas as questões ainda duvidosas, incompreensíveis. E essa chave, o Espiritismo a tem por completo. Essa chave é a doutrina. E nós vamos recorrer a isso para tentar entendermos o porquê da luz ter raiado. Mas antes, vamos recorrer a alguém que conviveu com essa luz em uma das suas reencarnações. Vamos ver o que Joana de Cusa, hoje a nossa querida e amada benfeitora Joana de Ângeles, o que ela tem a nos dizer sobre essa luz. Talvez com as suas explicações nós consigamos entender o porquê que ela raiou. Inspirados na benfeitora Joana de Ângeles, uma alma que o conheceu, quando vivenciou a personalidade conhecida por nós como Joana de Cusa, tentaremos, irmãos e irmãs, recorrendo ao prefácio de uma das obras dessa benfeitora, intitulada Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, descrever o Mestre, singelamente, através dos olhos espirituais da doce Joana. Diz Joana, ele veio, com respostas sábias e lúcidas, fundamentadas no reino de Deus, e levou as fronteiras do coração humano à amplidão. Ele veio, albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, famintos de paz e carentes de amor. Ele chegou, apequenando-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao povo sofredor. Ele veio e ensinou o caminho para a elevação espiritual e moral a todos aqueles que o quisessem seguir. Ele veio e a humanidade jamais voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as ao tempo em que cantava a melodia extraordinária da Boa Nova, a melodia, a canção do amor. Ele veio e ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos os que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que buscam por melhores dias, estimulando-os ao prosseguimento da tarefa e, em autossuperação,
levando-os a ambicionar de forma segura e saudável a plenitude da felicidade. Ele veio, irmãos e irmãs, e uma luz raiou para os corações que ansiavam pelo amor. Graças a Deus, ele veio e a luz raiou. Meus irmãos, aí está a visão de Joana de Ângeles, de quem é essa luz e do porquê ela raiou. Porque na sua encarnação como Joana de Cusa, onde ela conviveu com o Mestre, ela descobriu quem era a luz, é Jesus, e por que ele veio, para fazer as nossas luzes internas brilharem, como fez a dela, Joana de Cusa. Nesse contato com o Mestre, iniciou-se o processo que, através das existências, levou ao que ela é hoje, a benfeitora Joana de Ângeles, colaboradora junto ao Mestre, no processo de despertamento das luzes dos seus irmãos. Então, essa luz que raiou é Jesus, e ela veio para fazer com que as nossas luzes pessoais também brilhem. Mas o que precisamos fazer para que essas luzes, ou que as nossas luzes também brilhem como a de Joana de Cusa brilhou? Ou, o que fazer para que esse processo de despertar da luz interna se inicie, como iniciou-se com Joana de Cusa? Obviamente, fazemos o que ela fez, se deixar guiar por Jesus. Mas como poderemos fazer isso se Jesus hoje não está mais encarnado entre nós? Como podemos ouvir suas orientações? O livro Paulo e Estevão nos dá um direcionamento, nos ajuda a responder essa questão. Lá no capítulo Epístolas, Emmanuel diz que Jesus, através de Estevão, ditou as cartas a Paulo. Emmanuel então nos diz que as cartas de Paulo são as palavras de Jesus. Se Jesus intercedeu junto às cartas de Paulo, que são livros que vêm fundamentados na mensagem principal, na mensagem central que está contida nos evangelhos, com certeza o Mestre, através da espiritualidade superior, inspirou Mateus, João, Lucas e Marcos, para que a voz dele continuasse ali chegando até nós. Então nós podemos ouvir Jesus através do Evangelho, mas usando aquilo que o codificador diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, usando a chave completa que facilita o entendimento das questões incompreensíveis e ininteligíveis. A chave que é a doutrina espírita. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor,
vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. A dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Diz do Evangelho, meus irmãos. Necessitamos nos tornar aprendizes do Evangelho para iniciarmos o processo de fazer brilhar a nossa luz. Nos tornarmos aprendizes como Joana de Cusa se tornou e nos deixar sermos guiados pelo Mestre. Mas como vamos ouvir o Mestre? Vamos ouvi-lo, como já dissemos, através do Evangelho, usando a chave, o Consolador prometido, aquele que veio para nos ensinar ou nos lembrar aquilo que foi dito para o Mestre e que na época o homem, por sua imaturidade psicológica e espiritual, não conseguiu compreender. Hoje, através do Espiritismo, o Consolador prometido. Sim, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Por isso, o codificador colocou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo intitulado O Consolador. E o próprio benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, diz que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Emmanuel diz isso na questão 352. Então vamos lá, meus irmãos, usando essa chave, tentarmos entender, ouvir Jesus através do Evangelho. Mas aqui uma ressalva.
todos nós podemos ouvir Jesus através do Evangelho, usando a chave da doutrina espírita. Aqui apresento para vocês o meu ouvir, a minha interpretação, com o intuito de ajudá-los de alguma forma. Mas essa minha interpretação não é a melhor nem a pior. É uma que é boa para as minhas necessidades. Por isso o apóstolo Pedro diz na sua carta que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia é boa para aquele que a faz. Ela não é nem a melhor nem a pior, porque cada espírito que interpretar, usando seus valores pessoais, a sua maturidade pessoal, fará uma interpretação que vai atender às suas necessidades psicológicas e espirituais. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, onde o mestre diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O mestre inicia essa sentença com uma conjunção, se, um convite. Se alguém, um convite para qualquer um, qualquer pessoa. Ele não faz acepção de pessoas, qualquer um. Se alguém quiser vir, se qualquer um que aceitar esse convite, será recebido por ele, iniciará o processo de despertar a sua luz, desde que, se alguém quiser vir após mim, desde que o ouça, aprenda com ele, o escute através do Evangelho. Fazendo isso, ele poderá ir para a próxima etapa, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Mas para entender essas duas partes, precisamos também recorrer ao Evangelho de João. Agora o capítulo 13, versículo 34, onde o mestre diz: um último mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos e minhas irmãs, esse processo de despertar a nossa luz é muito difícil, porque somos espíritos frágeis, ainda como diz Joana na sua psicologia espírita, muito necessitados de valorização, de ser amados. Por isso que Maria Teresa de Calcutá diz que o homem consegue viver até sem pão, mas não sem afeto. Por isso Jesus nos estimulou que amássemos uns aos outros, mas para isso precisamos iniciar o processo de negar a si mesmo, porque nesse processo de amar uns aos outros, teremos que exercer muita tolerância, muita compreensão, muita aceitação do outro. E fazendo isso, nós estaremos gerando em nós uma atmosfera espiritual que gerará, com a união de todas essas atmosferas, uma atmosfera muito superior, uma atmosfera sadia, positiva. Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós vamos ver mais à frente, quando abordarmos o cego de Betsaida, o porquê do mestre ter pedido a isso. Esse processo de renúncia, de você abrir mão dos seus interesses para tolerar, aceitar, compreender. Mas isso é muito difícil. Para realizarmos isso, precisamos desse apoio, dessa troca de carinho, de aceitação, uma tolerância recíproca. É preciso que todo grupo se conscientize da necessidade de um tolerar o outro e o outro tolerar um. O um compreender o outro e o outro compreender o um. O um aceitar o outro e o outro aceitar o um. Para que nesse processo gere uma atmosfera de paz, de aceitação, de respeito, de afeto, que vitalize as relações e dessa forma permita que esse homem consiga, nesse processo de negar a si mesmo, estimulado pelo ato do outro também de negar a si mesmo, para que juntos, todos como aprendizes consigam crescer, entrar para a etapa seguinte, tomar a sua cruz, exercer a tolerância, a compreensão, a aceitação com o adversário, aquele que nos calunia, que nos persegue, que nos ataca, que nos agride. Isso é tomar a cruz. Quando nós conseguimos tolerar, aceitar e respeitar o adversário, nós tomamos a cruz e passamos a seguir Jesus. Veja como isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs. Quando o mestre disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aos seus discípulos, ele sabia que aqueles discípulos eram imperfeitos como nós, porque aqueles mesmos discípulos
o haviam negado, o haviam abandonado. E nesse processo de se tolerarem uns aos outros, eles se revitalizaram, se superaram, cresceram e foram para a próxima etapa, tomar a sua cruz. Porque o próprio Pedro, que não conseguia tolerar os adversários a ponto de ter tomado a espada de Malcolm e cortar sua orelha quando este ameaçou o mestre, mais tarde, ao ser crucificado de cabeça para baixo, agradece e perdoa os seus adversários, tolerando-os, aceitando-os e compreendendo-os, e após isso, seguindo o mestre. Então o caminho, meus irmãos, é esse. Se alguém quiser vir após mim, qualquer um, ouça as palavras do mestre, indo após ele. Negue-se a si mesmo, no exercício, dentro do grupo, dentro da casa espírita, num esforço muito grande, dentro do possível, de tolerar, de compreender, de aceitar o outro, para em seguida, tomando a cruz, conseguir seguir o mestre. Dirigem-se a Betsaida e trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: Vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: Vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele viu em profundidade e restabeleceu-se, e via em pormenores com clareza a todos. E o enviou para casa, dizendo: Nem entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. O cego de Betsaida, meus irmãos e minhas irmãs. Para entendermos esse cego, ou melhor, essa passagem, é importante que consideremos 5 pontos. O fato de Jesus estar passando por Betsaida, dos amigos terem conduzido o cego até Jesus, da cura ter se realizado por 2 etapas, do cego conseguir discernir árvores e homens, e por Jesus ter dito a ele, após curá-lo, que voltasse para casa, mas não entrasse na aldeia. Jesus representa, numa interpretação simbólica, a paz de espírito, que sempre passa por Betsaida. Betsaida é o espírito encarnado em mundo de provas e expiações, consequentemente, espírito imperfeito, sobre o qual ainda a matéria exerce forte influência. Por isso, não raro, todos nós, quando enfrentamos dificuldades, problemas, desafios, complicações na vida, normalmente ficamos cegos para a esperança. E enceguecidos para a esperança, deixamos de perceber a paz de espírito que sempre passa por nós. Nessa hora é importante que o grupo onde cego esteja inserido esteja num processo de esforçar-se para tolerar, respeitar e aceitar o outro, cumprindo aquilo que o mestre recomendou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Se no grupo estiver se esforçando, mesmo com as suas limitações, para aceitar, tolerar e respeitar o outro, e o outro, mesmo também com as suas limitações, tentando, se esforçando para tolerar, aceitar e respeitar o gera uma atmosfera espiritual sadia, curadora. Para poder explicarmos melhor isso, vamos recorrer a um artigo que está na Revista Espírita de maio de 1867, intitulado Atmosfera Espiritual. Lá o codificador diz que a atmosfera espiritual do grupo, formada pela união de corações que se esforçam na tolerância, na compreensão, na aceitação do outro, produzindo em si atmosferas espirituais individuais, balsâmicas, a união deles forma uma atmosfera espiritual maior, que, segundo o codificador, é curadora. Cura. O codificador chama essa atmosfera espiritual formada por todos esses corações que estão no esforço, numa atmosfera espiritual vivificante. E essa atmosfera conduz aquele irmão que está momentaneamente cego para a esperança, para a paz de espírito. Mas esse processo é lento. Por isso Jesus, simbolicamente, interpretando a simbologia, faz a cura em 2 momentos.
dizendo que essa cura é paulatina. Esse envolvimento nessa atmosfera espiritual na qual o irmão está inserido vai aos poucos conduzindo para a cura. Por isso o seu altivo dizia: se você está bem, vá à casa espírita, mas se estiver doente, aí que você deve mesmo ir à casa espírita. Para que essa atmosfera espiritual de corações que estão no esforço, um para tolerar o outro e o outro para tolerar o um, gerando uma atmosfera balsâmica que o codificador nesse artigo chama de atmosfera espiritual, curadora, aos poucos. Essa atmosfera envolvendo esse irmão, através da aceitação recíproca, da tolerância recíproca, da percepção de um do outro, ele é empurrado, conduzido lentamente para a paz de espírito, que é Jesus, representando esse sentimento. E lá, aos poucos, a cura começa a acontecer dentro dele. Por isso que o cego viu homens como árvores, porque ele já havia enxergado antes. Por isso que ele conseguiu discernir árvores e homens. Ele não nasceu cego, ele enxergava, ficou cego posteriormente. Simbolicamente é isso. Nós estamos enseguecidos para a esperança momentaneamente, diante das dificuldades que surgiram naquele momento, mas envolvidos por essa atmosfera balsâmica formada por corações que se esforçam mutuamente para se tolerarem, se aceitarem, se respeitarem, se amarem, geram afeto, que começa a realizar a cura aos poucos. E ele volta a ver árvores como homens, ou seja, ele começa a lembrar da sua vida anterior, dos momentos alegres de antes, e aos poucos aquela tristeza se vai, e a paz de espírito vem se aproximando dele, e por fim, ele começa a enxergar profundamente e indistintamente. Ou seja, Jesus, a paz de espírito, envolveu o seu coração. Ele está curado. Ele começa a enxergar quem ele é, de quem ele é filho. Ele compreende ser uma luz, filho da grande luz. Ele vê todas as suas potencialidades, todas as benesses que a vida já deu e cresce, anima. A paz de espírito o envolve e a alegria de viver volta a fazer parte de sua vida. Mas isso foi conduzido pelo grupo, na atmosfera espiritual salutar que o curou, o empurrou para a paz de espírito. Aí Jesus diz a ele: volte para sua casa, mas não entre na aldeia. Leon Denis diz que em todo espírito, na mente, há uma brecha, que recebe informações dos amigos espirituais e também dos desafetos, dos obsessores. O que vai determinar que tipo de inspiração aí entrará é o estado da atmosfera espiritual desse que recebe a inspiração. Por isso Leon Denis diz: pense no bem. É isso que o Cristo fala. É isso que a paz de espírito diz para aquele que retomou a alegria de viver. Pense no bem, para que nunca mais a sua mente abreche, permita a entrada das informações negativas que o depreciem. Pense no bem, para que diante das próximas dificuldades da vida, apesar de você se entristecer, você tenha sempre um canal aberto com os benfeitores espirituais para que eles o animem, os estimulem e façam com que nós consigamos atravessar a provação sem ficar cego para a esperança e perdermos a paz de espírito. A força das árvores, a beleza das flores.
rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tinha a falar para vocês. Eu desejo que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, nos estimulando nessa caminhada, que possamos ter sempre força para nos esforçar, para superar nós mesmos em busca da felicidade, que já nos é de direito. Nós já podemos ser felizes aqui. Precisamos apenas deixar de sermos os obreiros da nossa própria infelicidade, como diz os benfeitores na questão 921 do Livro dos Espíritos. Para isso, precisamos, como está lá, voltar, praticar a lei de Deus, ou seja, permitir que a luz interna brilhe. E para isso é preciso que eu compreenda vocês, que eu os aceite, que eu os tolere. Mas também é muito importante que vocês me aceitem, que vocês me tolerem, que vocês me compreendam, para que assim, na troca recíproca, nós consigamos, eu e vocês, fazer as nossas luzes internas brilharem. Muita paz, meus irmãos, e viva Jesus! Viva Jesus!